Esse que você clicou no vídeo para aprender a parar de ser chata. E eu já quero te avisar desde o início do vídeo que esse vídeo é mais sobre mim do que sobre você. Mas, se você está em uma fase de crescimento e desenvolvimento pessoal, pode ser que você também se identifique com alguns pontos que eu vou citar aqui no vídeo, que tem muito a ver com a minha fase de vida atual. E pode ser que também tenha a ver também com a fase que você está vivendo ou passando ou já passou, que é começar a se esforçar para não ser chata, para não ser enjoada, para não ser um peso na vida dos outros. Essa semana e esses últimos dias, eu tenho tentado exercitar essa habilidade de ser mais retraída em alguns ambientes. E é uma coisa muito difícil para mim, porque eu sou da oralidade, eu sou comunicativa. E como os assuntos que eu venho consumindo atualmente, eles são um pouco mais fechados, assim, para alguns grupos, por exemplo. Eu estou estudando muito sobre finanças, muito sobre dinheiro e muito sobre riqueza, prosperidade, muito sobre esse assunto, ambição. Tanto eu tenho falado sobre isso nos últimos vídeos aqui, porque é importante para minha fase da vida e tá linkado com coisas que eu quero para o futuro. É pessoal. Mas o fato de estar consumindo muito esses assuntos e lendo muito sobre isso, você começa a se encher, e a vontade que você tem, assim como um rio que tá enchendo, uma hora você transbordar. Quando você tá em um lugar, você quer falar sobre aquilo. E não é porque você tá se sentindo superior às outras pessoas, é porque aquilo tá tão vívido dentro de você, tá jorrando dentro de você, você quer falar isso. E é natural para quem tem essa comunicação mais expansiva, é mais comunicativa, é mais falante, enfim, é da personalidade da pessoa. E é natural a gente querer fazer isso em ambientes que a gente sente ali a vontade para falar. Mas muitas das vezes esse assunto pode trazer um peso e um incômodo que você só percebe depois que você já externalizou o seu ponto de vista em relação ao mundo, né? Em relação a várias áreas da vida. E às vezes esses assuntos não são muito bem-vindos. E é muito delicado, porque um dos fatores de você querer falar é para que as outras pessoas consigam ver o que você está vendo. E às vezes as pessoas não vão querer ver. E às vezes elas vão estar muito bem com a vida delas e você está tentando forçar uma coisa ou ensinar uma coisa. Em 2023, eu estava estudando sobre dependência emocional. Foi o meu tema de 2023. E 2024 também, assim, o início de 2024 era o assunto que eu mais estudava, porque tinha a ver com a minha vida naquele momento. O que aconteceu, assim, eu estava ouvindo tanto sobre aquilo, estudando, eu comprei curso sobre isso e mergulhei nesse assunto nesse ano. Automaticamente, com todas as pessoas que eu conversava, eu falava sobre isso. Então tinha uma amiga minha que vinha aqui pra casa, então ela vem sempre aqui pra casa, de vez em quando ela tá por aqui, ela vem pra cá. E conversávamos sobre isso, eu queria falar e ela me deixava falando ali, ela não entendia muito bem o que eu tava falando, mas eu tava ali mergulhada naquele universo, então eu tava lendo livros sobre esses assuntos. E aí eu queria que todo mundo visse o que eu tava vendo, ouvisse, entendesse os assuntos que eu estava estudando, porque parece que aquele assunto naquele momento foi um divisor de águas pra mim, ele foi muito importante pra mim. E aí, como eu falei, como aquilo traz um impacto pra você, você quer que as outras pessoas também tenham esse mesmo... descubra esse ouro, sabe? Também tem essa experiência. E às vezes a pessoa não quer, ela não vai se importar, ou não vai ser relevante o assunto pra ela. Eu lembro de ter gastado uma tarde inteira com a minha irmã falando sobre isso e, tipo assim, ela ouviu, achou legal, mas nunca quis saber sobre, nunca quis aprofundar sobre. E eu achei que depois, achando que eu tinha gastado meu tempo falando de uma coisa que a pessoa não quis ouvir. Não achou relevante, vamos melhorar, né? Ela não achou relevante porque não tinha nada a ver com a vida dela, só tinha a ver com a minha vida. E atualmente eu estou estudando sobre dois assuntos muito específicos, assim, em áreas e na maior parte do meu tempo. Então, eu vou dizer que 80% do que eu estou consumindo atualmente seja sobre relacionamento e sobre riqueza. Automaticamente, tudo que eu vou falar vai ser muitas das vezes sobre esses dois assuntos, porque é o que está mais vívido na minha mente. É o que eu mais estou consumindo, então é o que eu mais quero externalizar. Só que são dois assuntos sensíveis, delicados. E aí, quando você começa a forçar isso, começa a falar disso, você começa a ser uma pessoa extremamente chata e insuportável, porque automaticamente, ao estudar, ao debruçar sobre esses assuntos,
Não que eu me torne melhor do que as outras pessoas nessa área, mas é porque você está estudando muito sobre aquilo. Sou uma expert no assunto? Não. Sou especialista no assunto? Não, mas estou estudando muito sobre essas duas áreas. E automaticamente você começa a visualizar defeitos e a reparar coisas que também nem é da sua conta na vida de outras pessoas, e você começa a querer dividir o seu ponto de vista ou achar que a pessoa deveria evoluir em alguma área específica, porque é que você acha que poderia melhorar a vida da pessoa, o relacionamento e tal. E às vezes não é importante. É simplesmente não é importante. É só você que tá vendo aquilo. É só importante pra você, não é importante pro outro. E aí eu lembrei com essa tentativa, e vai ser uma tentativa que será uma executiva também. Será uma tentativa que vai dar certo. Eu já estou tentando, mas eu preciso me esforçar muito pra não ser invasiva nas rodas de conversa. Mas eu me lembrei, com esse assunto todo, de um vídeo que eu vi há bastante tempo atrás, um vídeo que viralizou um ano e pouco, uns 2 anos atrás, do Douglas Vieira. E ele fala muito sobre essa questão do se meter na vida alheia, né? Quando, na verdade, o problema está sendo em você. E se esforçar para não ser chata é dar ao outro a liberdade de ser, de viver a vida que a pessoa está vivendo. E você não tem nada a ver com isso. Ele começa, o Reels ele que viralizou, na verdade, ele começa falando sobre isso. Quando você começa a reparar os defeitos das outras pessoas, quando você começa a perceber coisas que, talvez, pontos que poderiam ser melhorados na vida alheia, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você sair. E é muito ruim isso, porque a gente quer arrastar as pessoas pro nosso futuro, né? No sentido de eu quero levar todo mundo comigo. Se eu estou indo pra esse lugar e eu acho que esse lugar é melhor, eu quero carregar as pessoas comigo. E nesse vídeo do Douglas, ele fala sobre isso, né? Quando você começa a reparar muito na vida dos outros, tá na hora de você sair. Na hora de você cair fora, ele usa essas palavras, né? Você tá vivendo a sua vida, em vez de você focar na sua vida, nos seus projetos, você tá ali reparando aquele cara que tá ali coçando a barba, coçando o bigode, na verdade. Ele cita essa frase, né? Você fica ali parado, olhando, caramba, fulano tá ali coçando o bigode nas entrelinhas, não tá se esforçando pra fazer mais, ou ser mais, ou estudar e melhorar, trabalhar mais, enfim. Quando você começa a reparar o outro, porque você tem que sair, você é o problema. O problema tá em você. E quando eu lembrei dessa frase, eu falei, realmente, é eu que tenho que mudar e não... Tem essa frase clássica lá de trocar de ambiente, né? Mude de ambiente. Mas o problema é quando você ainda não pode trocar financeiramente de ambiente, né? Não tá na fase de você trocar de ambiente nessa fase, ainda não está na fase financeira de trocar de ambiente, é que você tem que fechar a sua boca. E é muito difícil, como eu falei, quando você tem essa questão da comunicação expansiva e você precisa externalizar isso. Talvez não, com certeza o canal foi uma das melhores coisas que eu resolvi fazer já há muito tempo, mas só agora que eu tô executando com mais consistência, mais foco e mais frequência, porque é um lugar que eu posso falar sobre assuntos que eu estou estudando, que eu gosto, e que as pessoas que vão assistir esse vídeo, que esse vídeo vai chegar, talvez através de um título que você ficou interessado, clicou, porque é algo que você também gosta de estudar. Esse tipo de assunto aparece pra mim nos meus vídeos, na minha lista lá do YouTube, porque são assuntos que eu me interesso. Então, automaticamente eles aparecem, eu acabo atraindo porque eu consumo esse tipo de conteúdo. Então, naturalmente, quem vai clicar nesse tipo de assunto, quem vai se interessar pelos tipos de assunto, é pessoas que estão querendo as mesmas coisas que eu venho compartilhar aqui. É diferente de você forçar uma pessoa a ouvir uma coisa que ela não quer ouvir. Então, quando, por exemplo, vou usar o tema aqui, finanças. Você ficar clicando na tecla de riqueza e prosperidade e abundância, às vezes em locais que esses assuntos não são tão interessantes, não são tão legais, é muito desconfortável pra quem tá ali. Você começa a ser uma pessoa super chata, metida, exibida, amostrada, querendo se achar melhor do que o outro, e às vezes não é. E aí, citando sobre essa questão de forçar um diálogo, forçar uma coisa que às vezes não é natural e você vai estar enchendo a paciência dos outros, eu lembrei de uma situação que aconteceu alguns anos atrás, e até um período de política, que foi um candidato, na época ele estava pedindo voto para outra pessoa, não lembro exatamente o cenário que era, porque a gente não ficou falando sobre política naquele dia em específico. Ele já tinha sido prefeito da cidade há um tempo, e há tempos atrás, e era amigo em comum de um amigo meu. E aí eles foram junto lá pra pedir voto e tal, e falar sobre política. Só que quando ele chegou, a gente começou a falar sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre trabalho. Eu tava com a minha lanchonete na época, e no caso, tipo assim, tentando fazer aquele negócio
fluir e conversar com pessoas que tinham outros negócios, que empreendiam em outras áreas, que era muito mais inteligente do que eu, muito mais esperto do que eu, foi tão bom, sabe? Assim, porque não era só questão de ser mais inteligente do que eu, era porque a pessoa estava se dispondo a ensinar uma garota, na época eu tava com uns 24 anos mais ou menos, ensinar e falar as experiências dele naquelas áreas de empreendimentos, naqueles empreendimentos que eu não tinha. Então, quando alguém está disposto a te ensinar uma coisa que você ainda não sabe, que pode ser que você mude a sua vida, cresça em expectativa e em experiência com aquela experiência que ele está te contando, é muito enriquecedor, é muito bom. A gente conversou por um tempão e foi muito gostoso aquele diálogo, sabe? Eu não olhei pra ele como uma pessoa super rica e com um status social e financeiro muito maior do que o meu. Eu olhei pra uma pessoa que era normal, simples, mas que tinha percorrido caminhos diferentes, errado muito, com certeza ele errou muito também. Aprendeu com certeza muitas coisas que eu ainda não aprendi, porque eu não tive os erros que ele cometeu. Mas que também estava disposto a conversar e gastar o tempo dele com uma garota que tinha uma lanchonete super pequena. Então, ter essa humildade de enxergar pessoas maiores do que você e enxergar que alguém pode ensinar alguma coisa é muito bom. E poder trocar o mínimo do que eu sabia ali com aquela pessoa foi muito legal. E aí, volta para o que eu tava falando de parar de ser chata. Parar de forçar assuntos que não são bem-vindos em alguns ambientes. Isso é muito difícil quando você quer ficar falando, quando você quer não, tô estudando sobre isso, quero dividir isso com todo mundo. Às vezes aquelas pessoas não vão querer ouvir sobre aquilo. Hoje é uma terça-feira, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo é uma terça-feira. E uma amiga minha vai vir pra cá, a gente combinou de comer uma pizza hoje. E estamos acabando de ler um livro que estamos lendo juntas, que é 20 a Idade Decisiva. Nós duas estamos lendo o mesmo livro e provavelmente vamos trocar pontos de vista sobre esse livro. E estamos especificamente na parte das coabitações. Eu estou amando ler esse livro, né? Já falei pra vocês aqui em outros vídeos, já estou quase no final. Lendo essa parte das coabitações, eu fui ler sobre outros artigos relacionados ao mesmo tema. Achei interessante. Em um ponto do livro eu achei esse assunto interessante. E tô buscando ler de outras fontes, né? Outros sites, blogs, enfim, coisas que tá relacionadas ao assunto. E aí você começa a se aprofundar em uma área dentro de relacionamentos que eu ainda não conhecia, tratando não apenas a parte do errado socialmente, mas os impactos, os efeitos que isso tem no nosso cérebro, no nosso psicológico, enfim. Tá sendo um assunto interessante. Mas se eu for colocar isso, dependendo da mesa que eu tiver, se eu for falar uma coisa sobre essa, pode ser que eu ofenda alguém, pode ser que seja um assunto desagradável. E apesar de eu estar amando estudar sobre isso, eu preciso saber balizar onde é que eu vou partilhar esse aprendizado, esse conhecimento, onde eu vou fazer essa troca. Porque, como eu falei, naquele dia, há alguns anos atrás, há 4 anos atrás, falar sobre uma pessoa em relação a empreendimentos que era muito mais evoluída do que eu, que estava disposta a fazer uma troca ali de informações e me ensinar muitas coisas também, foi muito bom. Eu não me senti intimidada, não me senti humilhada, eu me senti uma pessoa que estava ali aprendendo com alguém que estava disposto a ensinar. E saber onde a gente faz essa troca é muito bom. A outra pessoa não vai se sentir mal se você abordar esse assunto, vai ser muito interessante para outra pessoa partilhar também as próprias experiências com você. Você não vai se sentir uma pessoa chata. E vai existir esses grupos. Então, hoje, assim, talvez o esforço para não ser chato e ter que fechar a boca, já que esses são os assuntos que mais estão fluindo de dentro de mim, esse esforço, uma hora, vai poder ser externalizado nas mesas certas. E eu entendo que será um momento, apenas uma fase, porque quando você tem apenas que ficar quieto e segurar as coisas que você pensa, os seus pontos de vista e calar realmente a boca, como tem o livro da Joyce Meyer, né? Eu e Minha Boca Grande, quando você entende que você tem que ficar quieto mesmo e parar de externalizar tudo que você pensa, o que você está estudando, ou os pontos de vista que você está desenvolvendo em relação ao mundo, quando você guarda isso ou externaliza em ambientes assim, com pessoas que partilham com pessoas que estão buscando as mesmas coisas que você vai também desenvolvendo a consciência de que em algum momento, em alguma hora, você vai estar em mesas em que dividir o seu ponto de vista sobre aqueles assuntos será maravilhoso. Você vai estar trazendo um ponto de vista, um ponto de visão, uma forma de pensar em ambientes seguros e que o seu posicionamento, a sua forma de pensar será celebrado, será valorizado. Você não vai se sentir julgada se você
falar o tipo de vida que você quer ter, o tipo de sonho que você tem, o tipo de planos que você tem. Tem ambientes que você vai falar os seus projetos, os seus planos, aquilo ali vai ser celebrado. E você não vai se sentir julgada, você vai partilhar ali, e você vai receber ali feedbacks de pessoas que ou já passaram, ou já viram pessoas que passaram nesses mesmos lugares e que conseguiram êxito, e elas vão te encorajar, elas vão te motivar. E vai ser muito bom. Como eu citei dessa amiga minha, que a gente sempre tá conversando muito, tem pontos de vista que a gente pensa parecido. Tem até coisas que a gente pensa diferente, a gente troca, sabe? A gente faz uma troca ali, ela sai um pouco reflexiva sobre o que eu falei, e eu também fico depois reflexiva sobre o que ela falou, e a gente vai ali fazendo aquela espécie de mistura de bolo, sabe? Ela traz um ingrediente, eu trago outro, e aqui a gente monta uma receita e vê se serve pro nosso paladar, ver se aquilo dali tem a ver com o que a gente realmente quer pra nossa vida. Ter ambientes assim é muito bom, porque você multiplica o seu repertório, porque a outra pessoa também está trazendo conhecimento para você, mas você também não se sente uma pessoa invasiva, uma pessoa chata, uma pessoa grossa por estar falando a forma como você pensa. E se você estiver falando uma coisa que seja mais neira, a outra pessoa também tem a liberdade, a oportunidade de te interromper e falar, acho que nesse ponto de vista você é um pouco equivocado, eu acho que isso você deveria refletir de uma outra forma, porque eu vi isso, com base nisso, ela te dá um porquê para você mudar a forma como você está pensando. Isso é uma troca mais inteligente. E como eu falei, é difícil para mim ter que ficar quieta quando você quer externalizar seu ponto de vista para o mundo. Mas quando eu paro para pensar e eu penso que uma hora eu estarei em ambientes, em mesas, em que falar algum assunto será muito legal, eu aguento, fico quieta e tento levar de uma forma mais leve essa força que é ficar quieto, porque é um esforço. Pode parecer simples quando a gente fala assim, mas no dia a dia ter que reservar, guardar coisas que você está estudando, se debruçando ali para desenvolver aquela mentalidade, e ter que segurar isso e retrair, achando que você está e até questionando se você realmente está pensando da forma certa, é muito ruim. Como eu falei, é um esforço com a consciência de que uma hora você vai estar em mesa em que seu ponto de vista vai ser celebrado. Pegando a teoria do Douglas Vieira e de várias outras pessoas que pensam e parecido, por exemplo, Pablo, Joel J, essas pessoas que falam muito sobre o poder do ambiente, e você ainda não pode mudar, eu também gosto de pensar que é um esforço a curto prazo. Não que você vá ignorar as outras pessoas, até porque elas fazem parte da sua vida, em algum momento fizeram parte, ou são amigos, ou são familiares e tal, mas que é importante você parar de querer arrastar as pessoas e mudar as pessoas. Nesse mesmo vídeo, ele fala da não obrigatoriedade do outro mudar. E quando você tá mudando, você quer fazer o outro mudar na marra. Então você tem que pensar assim, você tem que se comportar assim, você tem que pensar desse modo. Porque você está pensando assim, você quer arrastar o outro para o seu modelo de pensamento. E ele usa essa frase, né? Tem que... Ele até usa uma palavrão no vídeo. Tem que coisa nenhuma. Porque o outro realmente não tem que mudar. Quando a gente pensa, esse esforço de não ser chata e querer arrastar os outros na marra, mas a gente tem que pensar o seguinte, o mundo ele continua como ele estava. O mundo continua igual, as pessoas estão fazendo as mesmas coisas no final de semana, consumindo os mesmos conteúdos, tendo os mesmos hábitos, a mesma rotina. Tudo tá igual estava. O mundo não mudou. O que tá mudando é o seu mundo interno. O que tá mudando é a sua cabeça. Então, por isso ele fala que é como se fosse um anjo te falando na hora de você mudar. Começou a encontrar defeitos demais nos outros, tá na hora de você cair fora. Ele fala isso no vídeo, né? Usa isso como uma oportunidade. É um anjo ali te falando, tá na hora de cair fora. Tipo assim, o problema tá em você. É você que tem que mudar de ambiente, não querer mudar os outros, não querer mudar a opinião dos outros, o ponto de vista do outro. Como eu falei, uma hora você vai estar em mesas que que você vai levar pra mesa vai ser, tipo assim, muito celebrado. Só pra fechar esse vídeo, e ainda sobre esse ponto de uma hora encontrar pessoas que pensam da mesma forma e vocês partilharem disso ser uma troca muito gostosa e não uma troca ofensiva e negativa. Há um tempo atrás eu estava na casa dessa mesma amiga que vai vir aqui em casa hoje, e era aniversário dela e estávamos com outras amigas. E tinha uma moça ali, que é uma amiga, né, na verdade é mais amiga dela do que minha. Nós somos mais pra colegas, mas ela é muito amiga dessa amiga minha. Então,
a gente tava ali juntas, mas não somos tão próximas assim. Mas temos um ponto que nos conecta de certa forma, que é a questão dos doramas. Ela gosta muito de doramas. E eu também não assisto mais tanto hoje porque estou numa rotina diferente de construção que não encaixa tanta distração. No caso do dorama é uma coisa que vicia, porque você quer assistir ali os 16 episódios, um atrás do outro, e fica ansiosa para lançar o próximo episódio. E eu gosto bastante dos doramas, eles são bem clichêzinhos, mas eu gosto. E como eu já assisti muitos, no caso, vou até deixar de indicação aqui, Pousando no Amor, que é maravilhoso, é o melhor dorama de todos. Mas tem outros que são muito bons, Alquimia das Almas, tem vários doramas que são incríveis. E naquela conversa, tipo assim, quase ninguém que eu convivo gosta de dorama. É muito raro ter uma pessoa do meu ciclo de convivência. É um assunto que eu nunca abordo com ninguém. Eu assisto quietinha, assistia no caso, né? Quando eu consumia muito. Assistia quietinha e pronto, não dividia com ninguém. E quando eu encontro alguém que gosta, é muito legal. No caso, essa moça, essa colega, né? Ela já assistiu muitos. E quando ela citou sobre isso, a gente ficou igual duas paranoicas, assim. Menina, e aquele episódio? Oh, nossa, aquele é muito bom. E o ator tal, e a atriz tal. E a gente começou a falar numa empolgação. E foi muito legal. E as pessoas que estavam ali próximas, no caso, essa amiga minha, não gosta, essa outra, no caso, a aniversariante, né? Ela não gosta de dorama, é uma coisa que ela não liga muito. Então ela ficou olhando pra gente igual duas idiotas ali, vibrando. E pensando, nossa, quem é que assiste esse tipo de coisa? Nós duas, era um ponto em comum. Ninguém precisa gostar das mesmas coisas que a gente. Mas a questão é, quando você encontra pessoas que estudam as mesmas coisas, têm os mesmos pontos de vista, os mesmos gostos, a mesma visão de mundo, os mesmos interesses, você vibra quando você tá com essa pessoa e é muito legal. E a gente ficou parecendo duas crianças. Porque, menina, aquela cena foi tão linda, aquele drama é tão legal. Viu que vai lançar agora e você começa a falar de como o entusiasmo é muito legal, gente, é muito divertido. Então foi isso que eu falei, para de ser chata, não arrastar pessoas para coisas que você gosta, para estudos que você está se aprofundando, está mergulhando ali na sua fase de vida, porque em algum lugar, em algum momento você vai ter a oportunidade de estar com pessoas que gostam das mesmas coisas que você, e você vai poder jogar tudo que tá dentro do teu coração para fora e falar, olha, eu estou estudando sobre isso, eu comprei esse curso, eu estou lendo sobre isso, eu estou estudando sobre investimento X, e aí eu estou acompanhando fulano de tal que fala sobre Y, que fala sobre esses outros assuntos, e vai ser muito empolgante. Tipo eu falando de dorama nesse aniversário com uma outra pessoa, porque você estava ali num assunto que era em comum das duas e foi muito legal, sabe? É muito bom isso. E aí a gente tira aquele peso de ser chata com os outros, de querer arrastar os outros para coisas que você está aprendendo, né? E esse é como eu falei para vocês, eu vejo gerar mais sobre mim, mas espero que você também tenha se identificado com isso, né? Quando você tá nesse esforço de decolar, né? Você vai gastar mais energia, porque é muitas coisas que você tem que ir aprendendo na marra. E esse ponto de não forçar as pessoas, o meu ponto de vista, não querer tanto a aprovação dos outros para as coisas que só faz sentido para mim, na minha cabeça, é muito bom. É doloroso, às vezes, ter que se enxergar assim, sendo chata e um peso e um encosto. É horrível, mas também é um aprendizado. Eu estou deixando para você agora, se você vai entrar nesse lugar de começar a estudar muito sobre assuntos diversos e outras áreas, não force as outras pessoas que estão perto de você a querer pensar da mesma forma se elas não estão dispostas a aprender sobre isso. Porque se um dia você, sei lá, citar sobre alguma coisa que você está lendo e você perceber no outro a vontade de querer aprender, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que está aprendendo, se aprofundando em um assunto X, e eu acho que ela tá ficando boa naquilo dali, a primeira pergunta que eu vou fazer é: que livros você tá lendo? Que curso você comprou? Eu quero saber o que você tá fazendo, o que você anda aprendendo. Eu vou querer me interessar por aquilo dali, se aquilo dali fez sentido para mim. Mas uma vez que as pessoas que você quer partilhar não demonstra nenhum interesse, nunca mais cita sobre, entende? Não force ninguém a mergulhar no que você tá mergulhando, porque às vezes isso faz sentido para você. Nem todo mundo precisa pensar igual, nem foi o que eu falei, ninguém é obrigado a nada. E quando você encontra pessoas que estão pensando parecido, vai ser maravilhoso essa troca. Você vai perceber que você vai ficar igual duas pamonhas, ali vibrando com os mesmos assuntos e falando igual duas pessoas empolgadas no Natal de manhã, sabe? Com as criancinhas quando acordam no Natal. Já vão ver o que tem embaixo da árvore, aquela energia. É assim que a gente fica quando a gente tá numa mesa fazendo trocas significativas e trocas relevantes pra gente. E é assim que eu estou tentando e me esforçando nessa fase atual.
tentando guardar o máximo de coisas, algumas óbvio que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é o meu espaço para externalizar os meus pensamentos e tudo que tá jorrando dentro de mim, porque quanto mais você vai se enchendo, você tem que jorrar para algum lugar, não tem como, não existe uma fonte que retém, entende? Normalmente a fonte transborda. Então, aqui é um bom espaço para isso, mas na prática eu acredito também que terão outras mesas que eu vou ficar assim, igual essas criancinhas no Natal, vibrando para partilhar os meus pontos de vista. Isso costuma acontecer com pessoas que gostam de política, né? Eu tenho tios meus que gostam de política. Então, quando a gente tá junto, assim, eu vejo que a gente pode falar só nós dois ou nós três, no caso dos meus tios, de política, e é um assunto, às vezes, que eles já estão vendo um monte de coisa, e eu também já assisti algumas coisas. A gente começa a partilhar e cada um traz alguma informação que tem, a gente divide ali, e é legal. E quando você percebe que em algum outro ambiente o assunto não é bem-vindo, você para de falar. Você para de falar porque pode ser que você seja uma pessoa chata para aquele grupo, não porque você é chato, mas porque aquele assunto não é interessante para aquelas pessoas. E aí é um exercício de calar a boca que às vezes é um pouco difícil, mas também é necessário. É difícil, é difícil. Eu falei pra vocês, eu sou da oralidade, sou muito da comunicação. Mas é um esforço que vai ser recompensador na mesa certa. Quando eu encontrar as mesas certas, eu vou falar assim, meu Deus, que legal dividir isso aqui. Vai ser muito bom, vou me sentir, tenho certeza que eu vou me sentir muito bem de estar fazendo essas trocas, porque isso enriquece a gente, sabe? Tá fazendo trocas significativas em áreas que você está se desenvolvendo, te dá um estímulo maior e reforça o seu ponto de vista. Reter, às vezes, é ruim por causa disso. Porque só você que tá ali se nutrindo daquilo dali. Se você não tem ninguém para trocar, é ruim. Mas até que você consiga ter com quem trocar, o melhor remédio é ficar quieto para que você não queime os seus relacionamentos tentando forçar uma mudança que ninguém te pediu, que ninguém te procurou. Então, a meta é ser menos chata. Parar de ser chata. Então esse é o meu conselho pra você, porque eu estou me esforçando para praticá-lo. Já cheguei nesse objetivo? Ainda não, mas estou me esforçando para tal. Porque sou melhor que todo mundo? Não, estamos na fase de crescimento e desenvolvimento pessoal. E esse foi o conselho de hoje, deixando claro que é também um esforço pessoal, um esforço meu. Parar de ser chata e querer arrastar pro seu mundo quem está muito bem com a própria vida e que você não tem nada a ver com a vida alheia. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já te convido a curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, porque todas as semanas nós falamos sobre isso, crescimento e desenvolvimento pessoal. Já que aqui é um ambiente que eu posso falar um pouco sobre isso, né, sobre mim, sobre os meus pontos de vista e evoluções, e até então aprendizados. Eu espero que você se sinta convidado para estar aqui nos próximos vídeos, tá? Além dos próximos que virão, que você vai ativar o sininho de notificação se fizer sentido pra você, também te convido a maratonar os outros vídeos que tem aqui, já com vários outros assuntos. E também deixe na descrição assuntos que você quer que eu traga aqui no canal, que pode ser o tema do nosso próximo vídeo, tá bom? Beijocas, fiquem com Deus. Tchau!